O Entre Elas de hoje traz você para o Conservatório de Música da UFMG para falar sobre um assunto que a nossa entrevistada conhece bem. Ela é dona de uma voz incrível, de um amor por Deus impactante e de uma história de vida que com certeza vai falar o seu coração. É a Laura Sougueles. Truthful to my hopes, owner of my soul, I bear myself to you. Olá, Laura. Além de uma belíssima voz, você tem uma história de vida bem impactante, não é mesmo? Sim, é uma história de vida que realmente é uma história com o Senhor, algo que Ele tem escrito, que eu quero muito compartilhar. E como começou? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou nascida em Campinas, no interior de São Paulo. E lá na minha cidade eu sempre tive uma infância muito tranquila, muito pacata. Os meus pais o meu pai era jornalista, minha mãe uma médica psiquiatra. E como meus pais eram divorciados desde a minha infância, eu era aquela chaveirinho da mamãe. Minha mãe era uma mulher muito intelectual, então eu ia com ela para todos os lugares e eu gostava dela me contar as teorias de psicanálise dela. Desde pequena? Desde pequena, eu sempre fui uma criança meio sensível e gostava de escrever também pela influência genética do pai, né? De escrever, de poesia e de música também. Minha mãe começou a me colocar para cantar nos natais da família e eu me lembro que eu descobri no Natal da família mesmo que eu podia cantar, que eu sabia cantar, minha mãe amava, tocava, o meu avô cantava maravilhosamente bem e daí nos natais da família a gente fazia bastante música. Mas aí, aos 13 anos de idade, mais ou menos, eu perdi o meu pai, ele teve um infarto fulminante do coração, foi um período assim... É um período de perguntas, né? Porque você quer saber por quê, entender como que aquilo representa na sua história. Mas eu percebi que Deus estava comigo, assim, é como se eu não tivesse todas as respostas, mas eu sabia que Deus estava comigo. Mesmo com uma perda desse tamanho, assim, você não se deixou abalar? Não, assim, claro que a gente se entristece demais. E é uma coisa, muito uma perda nova também, nova. E eu acho engraçado, porque eu sempre, quando eu tinha amigos, mais novinha, que eu tinha amigos que eu sabia que eles não tinham o pai e a mãe, eu tinha uma compaixão maior, assim, sabe? Eu olhava e falava, poxa, aquela pessoa não tem o pai, não tem a mãe. E assim, quando isso aconteceu comigo, eu falei, nossa, será que eu se encaixo nessa identidade da menina que não tem o pai? Mas eu vi que isso foi parte da formação da minha identidade em Deus, de perceber que Ele era o meu pai. E que se eu me ofendesse contra ele, se eu me voltasse contra ele, aí que eu não ia ter ninguém. E daí eu falar, poxa, mas como que eu vou culpar Deus num momento desse, enquanto, apesar de não ter muitas respostas, ele estava tão presente. Porque o nosso pai aqui também, a gente vê o nosso pai da maneira que a gente enxerga Deus. E você perdendo essa figura muito cedo, assim, você não alterou em nada, né? Isso é uma coisa bem diferente, porque as pessoas, às vezes, quando tem essa perda, elas sempre questionam Deus, né? Por que comigo? Por que eu? Mas com você também? Então, na verdade, eu já tinha uma lacuna de paternidade que eu já procurava e buscava em Deus. Então, quando isso aconteceu, eu me lancei ainda mais para isso, né? E também, principalmente nos eventos que chegaram depois. Porque depois disso, né, isso foi aos 13 anos, eu já estava envolvida no Ministério de Música, na minha igreja. E na igreja eu sempre tocando teclado, cantando, aprendendo a ministrar, né? E depois disso, em 2007, 3 anos depois do falecimento do meu pai, a minha mãe veio a falecer. Foi de uma hemorragia interna também que foi assim fatal e foi repentina. E daí também foi um processo de Deus. Você se recupera de uma perda e logo depois perde. A figura materna é uma coisa assim... E ela era assim muito próxima mesmo, né? Mais que o meu pai. Na época do meu pai, a mudança foi um tipo de processo diferente, porque com minha mãe a minha vida toda mudou. Mas assim, é impressionante como Deus estava presente. Até no momento que eu soube do óbito dela, parecia que eu sentia a unção de Deus naquele lugar, assim. Nós estávamos, nós estávamos num hospital. Apesar de ter sido repentino, chegaram a levá-la para o hospital. E depois foi,
conferido o óbito mesmo. E naquele momento que eu soube da notícia, foi algo muito sobrenatural. É difícil até explicar, porque eu senti a presença de Deus tão forte. E como foi depois de um culto da igreja, todo mundo da igreja foi junto pro hospital, assim. Deus é uma fez segunda família. É uma segunda família. Deus fez de uma forma, assim, impressionante. O pessoal tava todo lá. A minha primeira mãe espiritual tava lá, a minha líder. E eu lembro de falar com ela e sentir naquele momento da perda, ao mesmo tempo eu senti um grande chamado de Deus. Parecia que ele estava falando, olha, agora você é minha. Eu vou fazer a sua história, eu vou te levar onde eu quiser, porque é como se eu não tivesse mais raízes. Nada que te prendia. Nada que me prendia, parecia que eu estava sendo lançada para o meu destino. Como se Deus falasse, eu vou te levar onde eu quiser e você vai ser minha. Eu senti que eu devia vir aqui fazer o Instituto Bíblico Rema Brasil. Há muitos anos eu queria fazer o Rema, mas não podia porque não tinha idade. Quando eu fiz a idade, eu fui para Obra Nova. Sempre precoce, olha lá. Sempre precoce. Desde pequena. Aprende inglês rápido, arte sempre. Pois é, eu queria muito fazer, mas não podia. Quando eu tive a idade, estava aqui, eu vim fazer e eu me formei aqui. Aqui também em Belo Horizonte estudei, continuei trabalhando como professora de inglês, né? E também, depois de desse tempo pra cá, mais ou menos de um ano pra cá, eu sofri uma perda emocional, sentimental muito grande, que também me lançou numa nova jornada. Parecia que foi a terceira dessas perdas que eu tive, uma terceira perda que pra eu ainda ir mais profunda a minha identidade em Deus. Então cada perda é uma coisa contraditória falar, mas cada perda te aproximava mais de Deus. É impressionante. Se você escolher não deixar o seu coração ofendido contra Deus e culpar Deus por aquilo que aconteceu, e você escolher se submeter ao que Ele está fazendo na sua vida, e se submeter ao tratamento dEle, e perseguir o amor dEle, a revelação do amor dEle por você, não tenha dúvidas que você vai encontrar a sua identidade de filho. Você vai encontrar o amor do Pai que transforma, que traz uma identidade. E de fato eu fui completamente transformada. E quando eu cheguei aqui, eu sabia que Deus tinha muitas coisas para tratar comigo. E justamente, assim, dessa transformação que Ele fez, eu perdi peso, sabe? Eu mudei, eu aprendi. Eu percebi que, na verdade, eu tinha uma ansiedade muito grande com comida, né? E eu sei que a comida era um ídolo na minha vida, porque eu recorria à comida quando eu sentia aquela falta, aquele vazio emocional. Então eu ia pra comida, então era um ídolo, né? Em vez de ir pra Deus e buscar meu socorro nele, eu ia pra comida. E quando aconteceu toda essa transformação, esse processo mesmo que foi doloroso, mas que foi assim, num lugar secreto com Deus, eu vi que daquele lugar secreto coisas vieram pra fora, que foi justamente manifestação física. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Por eu mesmo ter rompido com essa ansiedade de comida, que nem foi proposital, foi um efeito colateral de todo o processo mesmo. E daí eu vi que eu já não fazia da comida meu ídolo. Eu fui perdendo peso assim sem nem perceber. E foi justamente nesse mesmo processo de identidade que surgiram as músicas. Então eu falo, gente, eu não sou nada em mim mesmo, porque eu sei, olhando para a história, que foi Deus completamente que fez tudo. Eu comecei a compor mesmo, assim, no meu momento com Deus, quando vinham os medos e as inseguranças, eu ia lá dentro do meu quarto com o meu violão e cantava. Teve músicas que vieram assim como download do céu mesmo, e eu fui cantando. A gente olhando para a sua história, várias pessoas também podem ser abençoadas, né? Com essa perseverança, com se deixar ser guiada por Deus, assim. Então, você acha que o seu testemunho serve para isso? A sua vida, a partir, né? Desde sempre, aliás, né? Serve para abençoar outras pessoas? Você sente que esse é o seu chamado? Com certeza.
eu vejo em vários aspectos, porque quando Deus faz algo na sua história, Ele vai aproveitar e usar vários aspectos que Ele pode fazer. Eu vejo que até na ansiedade com a comida, na perda dos pais, ou antes de ter perdido os pais, um lar que não era um lar papai, mamãe, filhinho, cachorro, entendeu? Em todos esses aspectos, na música, tantas coisas que a gente supera em Deus, que não só você tem a história para contar, mas é como se Deus conferisse uma unção para você também, para você tocar aquelas pessoas. Eu queria que agora você deixasse um recadinho pro pessoal de casa que às vezes sofreu uma perda recentemente, tanto emocionalmente, mas alguma perda assim que fez uma diferença e a pessoa está se sentindo um pouco sozinha. Eu queria que você desse esse recado para as pessoas. Sim. Bom, eu queria falar para você que Jesus, Ele foi aquele que em tudo foi tentado, em tudo Ele foi experimentado, e Ele é aquele que pode se compadecer de cada um de nós. E assim como Ele, no meu momento mais tenebroso, na meia-noite da minha vida, Ele me encontrou e me chamou para o seu amor e disse: filha, você é minha e eu quero caminhar com você. Ele diz a mesma coisa para você. Ele é tudo que você precisa, Ele é aquele que te conhece. Mesmo quando circunstâncias da vida imprimem uma identidade diferente ao seu respeito, Ele diz uma identidade acima das circunstâncias, que você é filho, que você é filha amada, que Ele está com você, que Ele tem um destino, um propósito para a sua vida. E se você pudesse chegar a Ele, Ele mesmo promete que Ele não lançará você fora, e Ele tem algo maravilhoso para cumprir na sua vida. Muito obrigada, Laura. Por nada. Que você continue sendo essa menina tão doce, assim. Foi um prazer te conhecer. Amém, e que a sua trajetória com Deus deslanche ainda mais. Amém, amém. Eu creio. Muito obrigada. Obrigada.